seminário, Felipe Neto afirma que só o controle das redes sociais permitirá a esquerda vencer vencer a direita. O influenciador digital Felipe Neto defendeu o controle das redes sociais por parte do Estado com o objetivo de tirar o domínio de uma suposta extrema-direita. Para o influenciador, o diálogo não é possível com quem pensa diferente dele e que a única forma do pacto civilizatório vencer a direita no Brasil é com a regulamentação das plataformas. O Felipe Neto é uma cadelinha do Lula, né, um cachorrinho do sistema que está aí cumprindo o papel dele, né, de poodle, né, poodle da censura, né? Não é o pitbull, né? Ele não é assim um Rottweiler, é o poodle, né? Aquele menino bem menino não, né? Aliás, todo mundo tem essa mania de chamar Felipe Neto de menino. Felipe Neto deve ter uns 50 anos de idade já, embora ele se comporte como um adolescente, né? Eterno adolescente, né? Jamais vai crescer. É por isso que as pessoas aí do associam, né, produzindo lá conteúdo para criança. Basta você ver 2 minutos de qualquer vídeo do YouTube, né, e você tem que ser um pai muito do filho da puta para deixar o seu filho assistir esta porcaria. Aliás, não só a dele, como a do irmão dele também. Mas fazer o quê, né? Também no Brasil, né, vocês merecem, né? Você que deixa o seu filho assistindo esse lixo do Felipe Neto merece mesmo, né? Merece que o seu filho vá lá e te chame de vagabundo, de velho, né? Te mande tomar no cu, faça todas essas coisas, né, que ele pode aprender assistindo este conteúdo. Então você mais é que merece mesmo. Agora, o Felipe Neto, enquanto ele estava lá só imitando foca, né, andando na banheira de Nutella, né, e ensinando ideologia de gênero para criança, né, para filho de pai irresponsável, que não cuida do que o filho está vendo, né, não importava muito. Ele era só mais um palhaço da internet, como, sei lá, como é o Tiririca, como é qualquer um desses caras que aparecem aí no TikTok rebolando a bunda. Tá lá, né? Infelizmente faz parte da cultura brasileira, essa coisa pitoresca, ele forma opinião e tal, mas enfim, tá lá falando com a galera do QI 70. Né? Agora, o problema é que, assim, de repente, né, a molecada que presta atenção no que o Felipe Neto está fazendo e falando, tornou-se, assim, Barroso, Lula, né, gente que de fato tem alguma importância no país, né, que por mais que também faça parte da galera QI 70, tem alguma influência sobre as coisas que acontecem no país, são tomadores de decisão e de decisões importantes. Então é óbvio que isso começa a ficar perigoso, né? O que antes era só uma palhaçada, agora se torna uma coisa perigosa, né? Perigosíssima, aliás. Porque um sujeito que fez a vida falando merda na internet, né, e fazendo micagem, de repente se torna o maior censor, né? Né, o maior defensor da censura, né? Aliás, as falas do Felipe Neto aqui nesse negócio são nojentas, são abjetas, são dignas assim realmente de um Maduro, de um Kim Jong-un, entendeu? Assim, coisas assim que você espera, né, das ditaduras mais canalhas e opressoras que existem na face da Terra. Né? Ele estaria muito bem lá na Coreia do Norte como uma espécie assim de bobo da corte, né? O que parece já mais ou menos o que ele é, né? Se a gente for falar a verdade, né? Com a diferença que, tradicionalmente, o bobo da corte é aquele sujeito que fala verdades que ninguém tem coragem de falar para o rei. Nesse caso, não, ele é só assim, um sujeito que fica ali se equilibrando, né? Fazendo uns truques, assim, tirando um coelho da cartola, etc., para fazer o Lula dar umas risadas, né? Quando ele não está rindo da nossa cara. Então, assim, são falas horrorosas de um sujeito que ganhou a vida, né, podendo falar livremente aquilo que bem entender, inclusive vinculando conteúdo para crianças, ferindo a lei brasileira, né, que diz que você tem que, né, como fala, colocar o seu conteúdo de acordo com a faixa etária, etc, etc. Inclusive no próprio YouTube tem ferramentas para isso. Então o negócio fica perigoso, Ana, porque é o seguinte, quando a gente olha para quem é o eleitor do Lula, e para quem defende esta bosta desse governo, que aliás é o conteúdo do programa Silvio Grimaldo do Ar, que foi ao ar ontem, está disponível aí para vocês, eu falo justamente disso. Faço uma análise das pesquisas de opinião, né, que foram publicadas semana passada, foram 3, eu analiso 2, né, sobre a aprovação e desaprovação do Lula. Né? E quando a gente olha o perfil de quem aprova, né, este governo, a aprovação vem caindo, tá? Mesmo entre os débil mentais, a aprovação vem caindo
mês a mês. Né? Mas entre as pessoas que mais aprovam o Lula, onde está o grosso da aprovação dele, né, a gente vê assim, né, um perfil bem claro. Né? Pessoas que têm pouca escolarização, né, que frequentaram mesmo esse ensino merda que é do Brasil, né, que foram pouco para a escola, receberam pouca instrução formal, né, sobretudo não tem até o ensino fundamental completo, né, ou seja, gente que tem assim 4 anos de escola nas costas, né, pessoas de família que têm a renda menor de 2 salários mínimos, né, isso não quer dizer que ser pobre é ser burro e votar no Lula, mas isso quer dizer que famílias que recebem até 2 salários mínimos, em geral, são clientes de programas assistencialistas. Né? Então vivem, né, de agradecer o painho pelo Vale Gás, agora é o Vale Carne, né, que vai sair, etc., Bolsa Família, todas essas coisas que mantêm, né, ajudam o povo brasileiro a viver na miséria. Né? E, além disso, né, baixa escolaridade, baixa renda. Tinha mais uma coisa. Ah, sim! Se informam preferencialmente pela televisão e não por redes sociais. Então, o que acontece? As pessoas que não usam as redes sociais para se informar, que não foram para a escola e que vivem de auxílio do governo, são os eleitores do Lula. O Felipe Neto, nesse negócio, tem um papel importantíssimo a desempenhar. Né? Porque ele é o sujeito, um dos sujeitos, que produz um tipo de conteúdo na internet que não tem valor informativo nenhum. Em outras palavras, é um lixo. Né? E ele tem, sei lá, quantos seguidores tem o canal do Felipe Neto? Nem sei. Né? Mas deve ter alguns milhões. Então, ele é o sujeito que faz na internet o papel que a Rede Globo faz aí dentro da sua casa. Porque quem assiste televisão e não se informa por outra maneira, fica lá só ouvindo o que passa no Fantástico, gosta do governo Lula. Aí, se você vai para a internet, ao invés de você ir procurar informação, você entra lá no YouTube e fica vendo o Felipe Neto nadar numa banheira de merda, de Nutella, né? E aí você acha aquilo muito divertido, e depois você vai ver outras coisas dele, ele pintando o cabelo, sei lá, as coisas que ele faz. Tá? E aí você fica, né, vidrado naquilo. Então ele tem um papel fundamental que é o quê? É manter as pessoas na estupidez. Né? E por que o governo Lula gosta tanto dele, né, do Felipe Neto, e o Felipe Neto gosta tanto do governo Lula? Né? Porque, como eu bem disse, o Lula, para manter a popularidade dele, que já vem caindo, ele precisa de uma população empobrecida, ignorante e viciada em televisão, ou viciada em conteúdo merda. Né? Que não tem a disposição nem vontade de usar o seu tempo livre para se informar. Né? E, como eu bem expliquei, o sujeito que procura informação na internet, né, e sobretudo em redes sociais, é completamente diferente do sujeito que vê televisão. Né? Porque a atividade mental exigida por cada uma dessas atividades é completamente diferente. O sujeito que vê televisão, ele liga a televisão, senta lá e fica, arregala o olho e fica lá ouvindo tudo aquilo que é despejado na cabeça dele, né, em matérias que são editadas, né, que são padronizadas com a linguagem específica para o público, que é feita mediante pesquisas de opinião, Ibope, essa coisa toda, né? E que a TV fala sozinho. Você ouve o Fantástico falando e fala, legal, aí você vai dormir e esquece daquilo e aquilo fica lá na sua cabeça ecoando no outro dia. Na rede social não, o sujeito ele entra, ele lê uma notícia lá, porque alguém publicou no Twitter, imediatamente aquela informação que foi colocada ali no Twitter, já tem 100 comentários com 100 pontos de vista diferentes, pessoas concordando, desconcordando não existe, né? Discordando, trazendo outras informações complementares, né? Informações que refutam aquela informação principal, etc. Existe, então, uma espécie assim, de conceito, né, entre as várias versões do fato, as várias opiniões, os vários pontos de vista a respeito daquilo. Né? E a pessoa que se informa por rede social, ela não está lendo a notícia, mas ela está lendo todo aquilo. Né? Todas as reações àquilo, e ela também fala, ela também participa. Então, a verdade, né, ela é construída nesse engajamento público. Né? Quer dizer, o Twitter, sobretudo, é a coisa mais, sei lá, mais próxima da ágora ideal que as pessoas que não conhecem a história imaginam que fosse a Grécia antiga. Né? Assim, é a melhor experiência de debate público que existiu até hoje. Né? É o Twitter.
Nada supera aquilo. Por mais que se fale bobagem, tenha desinformação, mentira, etc, etc, etc. Né? Porque você tem um conceito de milhares e milhões de cabeças pensando ali em cima daquilo. Né? E isso exige uma habilidade mental, né, uma capacidade cognitiva muito maior do que o débil mental que está no YouTube assistindo vídeos do Felipe Neto ou sentado no sofá de casa assistindo o Fantástico ou ouvindo as mentiras da Daniela Lima. Tá? Por isso que o Lula gosta tanto dele, quer promover o menino e tal, e por isso que o Felipe Neto gosta tanto do governo Lula, porque o governo do Lula, na verdade, sim, é o reino, né, dos consumidores de bobagens feitas pelo Felipe Neto. Né? O eleitor do Lula é o típico consumidor do Felipe Neto. Aliás, se fizesse uma pesquisa, a gente pode ter certeza que, certamente, o público do Felipe Neto é o sujeito que vota no Lula feliz da vida, porque não tem nada na cabeça. É por isso, né, que fica um lambendo o outro. Né? E é por isso que o Felipe Neto está nessa cruzada pela censura de conteúdos na internet. Né? Não é só assim, uma reserva de mercado, ele quer eliminar a concorrência, mas é porque ele sabe assim, que as pessoas que estão interessadas em assuntos realmente importantes na internet o desprezam. Né? E quanto mais gente tiver assim, quanto mais as pessoas saírem da ignorância, né, menos banheira com Nutella eles vão procurar. Né? Essa é a verdade. Portanto, a influência dele vai diminuir bastante.